não se concentra. E esse é um dos sintomas do TDAH. Como explica pra gente o repórter Rômulo Dávila, de São José do Rio Preto. O André tem 14 anos, mas ele era bem mais novo quando a mãe dele percebeu alguns sinais. Ele não conseguia contar até 10, por exemplo, sim, até 5. Ele tinha muita dificuldade em ler, muita dificuldade em escrever. Agora que ele está começando a ler, mais ou menos, assim, desenvolveu bastante. Quando ele completou 7 anos, ela resolveu procurar um médico neurologista. Aí ele falou, tem déficit de atenção. O André tem o que a medicina chama de TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O distúrbio é genético, ou seja, as crianças já nascem assim. Ele atinge a parte frontal do cérebro, em que várias conexões acontecem entre os neurônios por meio de neurotransmissores. Quem tem a síndrome não possui a quantidade suficiente dessa substância para fazer essas ligações. Com conexões mais fracas, a pessoa encontra dificuldade para se concentrar. Esse neurologista infantil diz que o transtorno é melhor percebido a partir dos 5 anos de idade. A criança começa a ter problemas principalmente de comportamento. A criança está na escola, a professora chama a família dizendo que ele não para sossegado, que ele levanta, mexe com um, mexe com outro, quer sair da sala toda hora. Então isso é a primeira pista para o transtorno. Mas calma, nem tudo pode ser considerado um transtorno. A gente precisa avaliar outros fatores que podem influenciar na mudança do comportamento ou na agitação, agressividade da criança. O que mais aparece são questões, às vezes, porque ele não para quieto, porque ele é muito ativo, porque ele fica toda hora cutucando o coleguinha. E aí a gente tem que pensar o que é comportamento de criança ou se realmente é uma dificuldade dela de conseguir concentrar em uma coisa que ela precisa concentrar. Mas essa síndrome não atinge apenas as crianças. Especialistas dizem que cerca de 3% dos adultos no mundo todo também apresentam dificuldades na hora de se concentrar. É como se você aí de casa estivesse fazendo um grande esforço para prestar atenção no que eu estou falando e mesmo assim a movimentação dos carros e das pessoas acabasse tirando a sua atenção. Crianças e adultos não tratados podem arrastar os problemas ao longo da vida, como por exemplo, distração, esquecimento, agitação, desorganização e até baixo desempenho profissional. Mas se acompanhados desde cedo, podem levar uma rotina mais tranquila. Esse centro educacional, que fica em São José do Rio Preto, no Noroeste Paulista, oferece de graça acompanhamento para crianças. Para minimizar os efeitos, elas passam por atendimento com psicólogos, médicos, fonoaudiólogos, terapeutas, pedagogos e ainda participam de atividades artísticas e esportivas. Ela passa, num tempo de mais aproximadamente 4 meses, já sai uma hipótese diagnóstica do problema da criança e ela é inserida no programa de intervenção nas áreas que ela tem necessidade. Mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio, depende do desenvolvimento dessa criança. O André é atendido aqui no centro e ele mesmo confirma que já melhorou bastante. Como era antes? Não conseguia nem ler. E agora? Agora eu tô conseguindo, mais fácil. Vamos falar um pouquinho então sobre 3 fatores que estão ligados à obesidade e que podem ter relação também com o TDAH. Vamos começar pela compulsão, doutor Erasmo. O que a compulsão tem a ver com tudo isso que a gente está falando e como é que a gente explica o que é compulsão? Porque às vezes a pessoa acha que é compulsiva, mas não é, né? A compulsão é uma falta de controle que você tem no TDAH em outras situações, sem ser só alimentar. Você tem a compulsão, por exemplo, você tem uma dificuldade de inibir. Um exemplo prático é você estar no dia a dia, a criança com déficit de atenção, apareceu um passarinho verde ali do lado, ele não consegue inibir a vontade de olhar para o passarinho e para de prestar atenção na aula. E ele vai para aquilo lá. A compulsão, ele também não tem um controle da comida. Em relação a esse exemplo que está aqui, você tem como se o indivíduo se alimentou de muito açúcar. E o excesso de açúcar acaba atrapalhando um pouco esse receptor da dopamina e a dopamina não vai estar controlando, que é o que controla os sintomas do TDAH, esse neurotransmissor, como foi falado. E isso não estando controlando totalmente, ele vai ter vontade de ingerir mais açúcar, por exemplo, ou mais comida. Então você tem um funcionamento que é um pouco inadequado da dopamina. É como se ela não fechasse essa garrafa aqui, se ela não tampasse a sua vontade de continuar comendo. Exato. E aí você vai querer mais. Vai querer mais. Vai querer mais, vai querer mais e vai querer mais. E aí vai acabar engordando, né, doutor João?
Exatamente, né? E é importante a gente fazer justamente essa diferenciação do que é compulsão alimentar e o que é beliscar, né? Beliscar, a pessoa come alguma coisinha e pronto, ela para de comer. A compulsão não, a compulsão, as pessoas vão comendo e se não tem um freio, ela transborda. Então, como o nosso estômago, ele tem um limite, ela tem aquela sensação que comeu demais. Então, compulsão é isso. Come muito num determinado espaço de tempo e tem uma sensação de que está muito cheio. E depois disso vem o arrependimento. Então, isso é o grande diferencial daquela pessoa que belisca e come um pouquinho e pronto, do compulsivo. O compulsivo está acompanhado do arrependimento, tem vergonha do que come escondido. E normalmente o desejo é por alimentos bem calóricos, né? Exatamente. São alimentos que vão justamente satisfazer aquilo que tem um defeito também da dopamina, que é o centro de recompensa. Então, a hora que ele vê o alimento, isso ativa o centro de recompensa, ele tem que comer aquilo mais vezes e de muita quantidade para poder inibir o centro da recompensa. E tem mais um sintoma aqui, mais um fator que pode interferir nesse jogo todo, que é o sono. Por que dormir mal pode ter a ver com tudo isso que a gente está falando? O grande problema da obesidade é que o aumento da circunferência abdominal, da quantidade de gordura em cima do tórax, isso faz com que a pessoa tenha apneia do sono. Então, dessa maneira, o que vai acontecer? Ela vai ter a apneia do sono, ela vai, durante o dia, ter um quadro de cansaço muito importante. E esse cansaço vai aumentando com o passar do tempo, até que ela volta, aí ela começa a aparecer falta de atenção. Então, aqui você vê a obesidade levando à falta de atenção, a falta de atenção levando ao quadro compulsivo, e aí fica esse ciclo vicioso. E precisa sair disso, por isso que a gente indica o tratamento, muitas vezes, para que isso melhore mais rápido. Mais um ponto para a obesidade, ponto de problema, né, doutor? Exatamente.